Os lesados do BES a manifestarem-se mais uma vez em frente ao Ministério das Finanças seguem depois para a sede do Novo Banco na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Está connosco no Hoje é Notícia António Pereira de Almeida, advogado e professor universitário. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade de prestar alguns esclarecimentos, porque de facto há muita informação enganosa, nomeadamente pressões por parte do Novo Banco, e não sei como é que o Banco de Portugal aceita que isto continue a acontecer, serem os clientes que subscreveram os produtos, os lesados do BES imigrantes, que estão a ser pressionados para assinarem um acordo que é manifestamente lesivo dos seus interesses e contrário aos seus direitos que têm efetivos. Eu posso explicar melhor, se quiser, o que é que está em causa. Há dois produtos diferentes, um que foi vendido aos imigrantes, outro que foi vendido, a maior parte em Portugal, que é o papel comercial. Portanto, estamos a falar em papel comercial e em ações preferenciais. E o que é que distingue estes dois produtos? O que foi vendido aos imigrantes era um produto que era considerado e era vendido como se fosse de total garantia de capital e juros. A maior parte dos imigrantes pensavam até que eram depósitos a prazo. O Banco Espírito Santo assumiu a responsabilidade da garantia de pagar o capital e os juros. No fim de contas, era um investimento a curto prazo, a 12 ou 24 máximo meses, em que eram comprados uns produtos chamados Euroforro, Poupança Plus e Top Renda, que ninguém imaginava que fossem ações preferenciais de uma sociedade offshore, uma SPV, situada na Ilha Jersey, e que, de facto, essa sociedade o que tinha no seu ativo fundamentalmente era obrigações do BES, agora obrigações do Novo Banco. Portanto, há, de facto, à partida, um engano doloso, ou pelo menos gravemente culposo por parte do Banco Espírito Santo, que vendeu produtos sem dar a informação adequada, produtos que não tinham nada a ver com o perfil dos investidores, que era perfil, na maior parte das vezes, completamente conservador, pessoas muito idosas, com fraca formação académica, alguns não têm mais que a 4ª classe, e compraram pensando que eram depósitos a prazo ou produtos completamente garantidos. Mas o que é facto é que o Banco Espírito Santo garantiu o capital e os riscos. E por essa razão havia uma provisão no Banco Espírito Santo para pagamento destes produtos. Acontece que estes produtos, durante alguma altura, foram pagos e o Banco Espírito Santo aceitou pagar e cumpriu pagar até inclusivamente o Novo Banco. E por essa razão existe uma provisão para estes produtos, Top Renda, Poupança Plus e Euroforro, existe uma provisão também no Novo Banco. E, portanto, o Novo Banco é responsável, era uma responsabilidade efetiva do Banco Espírito Santo e, portanto, por força da operação de resolução, transferiu-se automaticamente a responsabilidade para o banco, para o Novo Banco, para o Bom Banco. Transferiu-se a responsabilidade e a responsabilidade é a responsabilidade conforme a lei. É a responsabilidade pelo capital, pelos juros e pelos danos morais. Com pessoas que sofreram imenso, estamos aqui a falar de poupanças toda uma vida de trabalho, pessoas que se deslocaram, que estiveram no estrangeiro, dedicaram todo o seu tempo e conseguiram algum aforro e agora ficaram sem nada. Isto é um escândalo que está a passar. E o escândalo maior é que o Novo Banco continua a fazer-se uma proposta que é completamente inaceitável, a pressioná-los a aceitarem, dizer que se não aceitarem ficam sem nada, o que é falso. Esta proposta do Novo Banco é uma proposta claramente abaixo dos direitos que as pessoas têm. Não é nada 60% em 90%, de facto é cerca de 60% em obrigações do Novo Banco, com vencimento em 2045 e 2051, sem juros, cupom zero. O que é que isso vale? Não vale nada. E o resto há eventualmente um depósito de 5% todos os anos, que atingirá no máximo 25%, a 6 anos e com a obrigação de não venderem as obrigações subordinadas. E como é que vê o facto de mais de metade dos imigrantes já ter assinado este e o Banco Espírito Santo tem é responsável. Peço desculpa, não ouvi. Desculpa interrompê-lo, mas eu perguntava-lhe como é que reagia ao facto de mais de metade dos imigrantes ter já assinado essa proposta comercial. Olha, foram enganados. E o que é facto é que eu acho que quem o está a enganar algum dia terá de responder pelos prejuízos que está a causar a essas pessoas, porque é evidente que os tribunais portugueses, e acreditamos nos tribunais portugueses, hão de condenar o Novo Banco, condenar a pagar a totalidade do prejuízo que as pessoas tiveram. Lamentavelmente, algumas pessoas foram enganadas e assinaram, depois se verá o que é que se pode fazer com essas pessoas. Mas duvido até que seja a maioria, e felizmente eu penso que esse acordo que o Novo Banco está
a propor às pessoas tem uma cláusula fundamental, que é renunciar a qualquer ação contra o novo banco e os seus administradores e funcionários. É isso que o novo banco quer, é isso que as pessoas não deviam aceitar, porque se aceitarem, de facto, têm alguma dificuldade em reaver mais algumas, para não dizer que ficam impedidos, como é evidente, por qualquer ação. O papel comercial é uma situação diferente. Se quiser eu explico, não sei. Neste caso do papel comercial, o novo banco deveria assumir a responsabilidade, tal como considera que deveria ser assim para as ações preferenciais? Olha, da mesma razão, porque o Banco Espírito Santo, quando vendeu o papel comercial, assumiu a responsabilidade pelo pagamento do papel comercial. Talvez não fosse obrigado a fazê-lo, mas assumiu. Isso está em muitos casos por escrito. É dito a toda a gente que o Banco Comercial, e as pessoas pensavam até que estavam a adquirir papel comercial do Banco Espírito Santo. Mas o que é facto é que o Banco Espírito Santo tornou-se garante desse papel comercial. E a prova que se tornou garante é que constitui uma provisão para o efeito. Se a única responsável fosse a entidade emitente, porque de facto é papel comercial da ESI da Rio Forte, se só a ESI e Rio Forte é que fossem as entidades responsáveis, não tinha sentido o Banco de Portugal exigir a constituição dessa provisão e mais de uma escrow account, o que seja dinheiro firme, que depois acabou por ser uma garantia on first demand, para pagamento dessa responsabilidade, para cumprimento dessa responsabilidade do Banco Espírito Santo. Ora, nos tempos da operação de resolução, todas as responsabilidades efetivas, quer seja do papel comercial, quer seja dos outros produtos tóxicos que foram vendidos aos imigrantes, transfere-se para o novo banco. E transfere-se a responsabilidade, não é semi-responsabilidade, nem meia-responsabilidade. E, portanto, o novo banco é responsável. De facto, lamentavelmente, no caso do papel comercial, não constitui uma provisão e devia ter constituído uma provisão. O que, para mim, significa que o balanço sem essa provisão até é nulo, porque viola disposições de interesse público e de interesse geral, e de interesse terceiros, dos credores. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é dizer que, quer num caso papel comercial, quer noutro, há uma responsabilidade efetiva, ou havia, do Banco Espírito Santo e há agora do novo banco, e, portanto, o novo banco tem a de pagar e pagar a totalidade do prejuízo, e não há aqui meios nem meios. E por via judicial... que é o valor, peço desculpa, o valor investido, os juros e os danos morais das pessoas que sofreram com esta atitude indigna por parte do novo banco. Perguntava-lhe se, por via judicial, tanto os lesados das ações preferenciais como os do papel comercial têm a mesma hipótese nos tribunais ou não? Sim, sim, estou absolutamente convencido que sim. E pela experiência que tem... Ambos os casos são idênticos quanto à responsabilidade do novo banco. E pela experiência que tem, é advogado, estes serão processos que se deverão arrastar nos tribunais por quanto tempo? Olha, isto é assim. Eu até estou absolutamente convencido que, entrando os processos, o que significa que quem comprar o novo banco tem de provisionar o valor destas responsabilidades e, portanto, isso vai afetar o balanço que já está nos rastros de solvabilidade mínimos, no caso do novo banco, e, portanto, admito que, porventura, venha a apresentar uma solução mais favorável do que esta solução enganosa que está agora a ser proposta aos lesados pelo novo banco, e apenas aos lesados, não é do papel comercial. Aliás, não se explica porque é só aos lesados de alguns dos produtos financeiros tóxicos que subscreveram os imigrantes. E, portanto, estou absolutamente convencido que quem comprar o novo banco, durante o processo judicial, tem todo o interesse, até por sentarem as ações, tem de provisionar, em apresentar uma proposta que é seguramente mais favorável que esta que agora está a ser apresentada aos imigrantes. O que eu lamento é que os imigrantes que assinaram esta proposta, porventura, vão ficar afastados não só das decisões de condenação dos tribunais, se for o caso, ou de uma proposta mais favorável que venha a ser apresentada. Mas qual será essa proposta mais favorável? Quais serão os moldes dessa proposta? Bom, a proposta mais favorável tem de ser aproximada em valor firme, em valor cash, do prejuízo que é o dano emergente, que é o capital investido, os juros e os danos morais. Admito que possa haver aí, que realmente, quando há uma provisão, há uma responsabilidade. Não sabe qual é o valor dessa responsabilidade. É isso que eventualmente se pode tentar, enfim, haver alguma flexibilidade. Caso a caso haverá umas pessoas que aceitem, outras que só querem tudo ou nada, e depois é um problema em cada tribunal, em cada transação, porque o que se está aqui a preparar são ações individuais ou eventualmente algumas coligações para defesa dos interesses. Mas agora quero dizer uma coisa. O Banco de Portugal não está incólume a tudo isto que se passou. Houve falhas graves de supervisão do Banco de Portugal que permitiram que tudo isto acontecesse. A venda do papel comercial, nomeadamente a ESI, quando o Banco Comercial sabia, desde 2013, que a ESI tinha as contas falsificadas, desde finais de 2013, novembro de 2013 mais concretamente, e permitiu que o papel comercial
e permitiu que o papel comercial da ESI, fundamentalmente, continuasse a ser vendido durante o ano 2014, quase até ao fim da operação de resolução, e de facto as pessoas continuaram a ser usadas à frente do Banco de Portugal, que não supervisionou nada, nem tomou as medidas que podia tomar, podia ter nomeado um Conselho Fiscal, que tinha poderes efetivos de fiscalização do que é que estava a passar, podia ter nomeado um administrador, podia ter substituído a administração, e não venha agora o Banco de Portugal dizer que só era possível substituir o administrador se houvesse uma condenação transitada em julgado por indignidade. Não. Os artigos 140 e tal do REGIF prevêem expressamente que em casos de não estarem a ser respeitadas as decisões do Banco de Portugal, que o Banco de Portugal substitua em bloco a administração do banco, neste caso do Banco Espírito Santo, e no meio de uma administração que tem poderes superiores à Assembleia Geral. O Banco de Portugal não fez rigorosamente nada nisto, mandou constituir uma provisão, que aliás acabou por ser uma garantia bancária da Espírito Santo Financial Group, que também acabou por estar em situação de insolvência, e portanto isso prejudicou naturalmente já no caso do Banco Espírito Santo. Mas o que é facto é que agora quem é responsável é o novo banco recebeu os ativos, tem património e tem de responder. O Governador do Banco de Portugal, ainda por cima, veio com declarações enganosas, mesmo 15 dias antes da operação de resolução, dizendo que o Banco Espírito Santo estava mais que solvável, tinha uma almofada de segurança de quase 2 mil milhões de euros, na pior das circunstâncias estava o que impediu que as pessoas atempadamente pudessem tentar vender ou o papel comercial ou as ações preferenciais dessas SPVs com sede nas Ilhas Éssem antes da operação de resolução. Mas com esta falsa confiança, não só pessoas compraram ações do Banco Espírito Santo, mesmo nos últimos dias que elas estavam cotadas em bolsa, repare-se que nem sequer a CMVM soube do que é que estava a passar, porque o Governo não transmitiu à CMVM, e por essa razão as declarações de facto falsas garantias do Banco de Portugal não podem ser também deixar de ser sindicadas pelo Tribunal. A responsabilidade de facto é do novo banco, mas também é do Banco de Portugal e do seu Governador e naturalmente do Estado português. No caso dos imigrantes que já aceitaram a proposta comercial, se entretanto ficarem prejudicados com a apresentação de uma nova proposta mais favorável, poderão voltar atrás ou já não têm hipótese? Bom, o que eu acho é que esta atuação inaceitável, lamentável e com a complacência do Banco de Portugal por parte dos funcionários do novo banco, convencendo e ligando N vezes seguidas para as mesmas pessoas, assina, se não fica sem nada, o que é falso, e propondo uma solução enganosa e má para quem os assinar, pode constituir não só uma coação psicológica, que é fundamento de um erro nestas declarações, mas fundamentalmente pode constituir em responsabilidade estas pessoas que fizeram estas propostas enganosas, altamente lesivas dos interesses dos imigrantes. E, portanto, isso será um caso a analisar futuramente em tribunal, sobretudo se vierem a ser apresentadas propostas mais favoráveis de que eles venham a ser afastados. Muito bem. António Pereira de Almeida, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bom dia. Obrigado, Bel. Bom dia.